Melhores profissionais da cidade 2025. Olha, gente, hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui o Dr. Lucas Guedes. Ô, doutor, que bom que você conseguiu um tempinho para vir falar aqui com a gente. O prazer é todo meu, estou sempre à disposição aí de vocês. É uma honra, né, estar aqui para receber esse prêmio. Ô, doutor, olha, você é especialista das questões imobiliárias. E como as questões imobiliárias tiram o sono das pessoas, e você que deixa as pessoas dormir tranquilas. A gente tenta, né? Mas assim, a parte do direito imobiliário em si, sim, é uma área que mexe muito, né, com a sociedade, sim, tanto para o bem quanto para o mal. É o primeiro imóvel que a pessoa está tentando conquistar, tentando, sim, salvar em alguns casos que a gente atua. Então a gente tem essa atuação para minimizar esses riscos em compra e vendas, em locação. Então tudo que envolve imóvel em geral, o nosso escritório atua para trazer segurança para essas pessoas e que o pessoal consiga dormir em paz, porque querendo ou não, qualquer imóvel aí, o investimento ele é bem expressivo. É uma preocupação. Isso, é uma preocupação. Então não é vamos dizer assim, não é comprar um arroz com feijão, né? Sim. Então precisa aí de um pouquinho mais de atenção. Olha, o doutor é jovem, mas é cheio de pós-graduação, de MBA. Quando é que começou a sua jornada no direito, doutor? Antes da faculdade, eu já trabalhava com a construção civil. Então, na verdade, eu já trabalhava na parte de construção civil, sim, até antes da maioridade. Então, sim, eu já vivia essa parte de imóveis, construção em si. Então, era uma coisa que eu tinha um pouco de facilidade. Legal. E eu tinha o objetivo, né, de fazer direito. Então, fiz a faculdade de direito, me formei jovem, né? Jovem. Eu consegui me formar bem jovem e... Como eu já tinha essa experiência na parte de construção civil, sim, com o imóvel, juntei essas duas áreas. Legal. Então, logo que eu me formei, eu já migrei para o direito imobiliário. Legal. O direito imobiliário em si, ele, apesar de ser uma área boa, né, vamos dizer assim, sim, mas sim, é uma área um pouco técnica. Envolve sempre, sim, cartório de imóveis, a parte de notas, envolve a questão de prefeitura, a questão, sim, de construção civil, engenharia. Então, sim, é uma área um pouco técnica, então a gente precisa estar cada vez mais preparado. Sim, é uma área, não é uma área que dá para, vamos dizer assim, cair de paraquedas. Você precisa, verdade, envolve alguns órgãos específicos, algumas coisas que você não vê na faculdade, sim, inclusive. Então você precisa estar sempre especializado, estar sempre, sim, atuando bem para poder trazer um melhor atendimento aos clientes. Coisa boa. E olha, imóveis são valores altos, né? São disputas às vezes assim. E sempre você está estudando, se aprimorando assim nessa questão? Isso, a gente não pode parar. Sim. Imóvel, aqui em São José dos Campos, né, na região, sim, qualquer imóvel hoje em dia aí é 300, 400 mil, já sim, vamos dizer assim, já é imóvel de entrada, né? Imóvel de 300 mil. E numa discussão de 300 mil reais aí, só de, vamos dizer assim, só de sucumbência, para você perder ou ganhar, você já está perdendo 30 mil reais. Verdade. Então não são processos nem negócios que você, sim, consegue brincar ou, sim, tentar a sorte. Você precisa propor uma ação judicial ou escolher não propor uma ação judicial, sim, de forma muito assertiva, sim, que é onde é o nosso trabalho. Legal. Conseguir orientar bem os clientes para que eles possam tomar a melhor decisão. Legal. Porque se você perde um processo, você vai ter vamos dizer assim, uma pena bem alta. Né? Estou falando de 300 mil, mas um imóvel hoje em dia de 1 milhão em São José dos Campos, sim, é bem comum, né? Sim. A região está muito valorizada. Legal. Então, para você discutir um processo de 1 milhão de reais para perder, sim, você acaba colocando seu cliente numa situação de vulnerabilidade. Sim. Então, a gente tem que minimizar esse risco, entender qual que é o momento de entrar ou não com uma ação judicial de forma bem específica e bem técnica, para entender se é o melhor caminho ou não. Sim, que legal. E olha, eu vejo assim no seu perfil, assim, o pessoal falou que você explica tão bem, assim, o advogado quando comunica bem, né, é legal porque eu costumo dizer que a advocacia, às vezes os termos são difíceis, assim, e você fala assim com uma clareza, né, fala assim, poxa, o doutor é bom de explicar. Doutor, você atende tanto construtoras, imobiliárias, pessoa física também. Quem tem um problema de imóvel pode... Isso. Legal. Tudo que envolve imóvel, nosso escritório atua. A nossa especialidade é direito imobiliário, então sim, tudo que envolve imóvel. A gente atua, né, tem a nossa atuação que a gente presta serviço para algumas imobiliárias na região, presta serviço para algumas imobiliárias na região, sim, a gente presta serviço para construtoras, pessoa física também, a gente, na verdade, 90% da nossa atuação no escritório hoje, sim, é viabilidade de compra e venda de imóvel. Então a gente faz essa assessoria para minimizar o risco, para o cliente poder comprar um imóvel
com segurança. Então a gente faz muito contrato de promete, compra e venda, muita assessoria de regularização de imóveis. Perfeito. Então a gente atua em todos os campos da parte imobiliária, principalmente para viabilizar negócio. Legal. Então eu até costumo brincar que o direito, normalmente ninguém procura um advogado feliz, né? Sim, é igual mecânico, né? Sempre procura quando já tem algum probleminha para resolver. Mas na nossa atuação, nessa parte de aquisição de imóvel, é legal, porque tanto o comprador quanto o vendedor, eles estão felizes. O vendedor quer comprar, o vendedor quer vender, o comprador quer comprar. Então eles estão felizes e a gente está lá para auxiliar, né? Para trazer a segurança jurídica para que eles cheguem lá no final com uma aquisição saudável e que não vai dar dor de cabeça para ninguém. Ô, doutor, quando é que você percebeu assim, falou, poxa, que legal, entrei na área certa, tá sendo sucesso assim? Quando é que foi assim que você, como é que fala, viu que você acertou na carreira? Graças a Deus, vamos dizer assim, quando eu comecei na advocacia, eu já tinha intenção dos imóveis. Porque eu já vinha da construção civil, então eu tinha um pouco de familiaridade com a área. Então eu meio que já comecei a estudar e veio alguns clientes e aí começou a dar certo. Começou a dar certo muito rápido, vamos dizer assim. E a gente conseguiu se especializar cada vez mais, né? Que a gente, às vezes o advogado, ele acha que vai fazer alguma coisa, mas o destino vai levando para outros ventos. Mas acabou que eu queria o imobiliário, os clientes começaram a gostar, comecei a prestar serviço para algumas imobiliárias, a gente tenta trazer um atendimento personalizado, um atendimento bem técnico para os nossos clientes, e acabou que foi tendo mais indicações, e o escritório hoje está com uma cartela de cliente bem interessante, bem legal, e a gente consegue atuar aí com o máximo de atenção para os nossos clientes. Uma cartela de clientes felizes, né? Que como é que fala? Eles têm assim uma tranquilidade e um serviço de excelência, viu? Parabéns por prestar esse serviço. E convidar meus amigos empresários, se eu soubesse como os empresários, principalmente o que tem ponto físico, né? Os problemas que eles têm com aluguel, né? Às vezes de venda assim, de imóveis. Eu acho que sempre vale a pena consultar um advogado, sempre vale a pena conversar, porque perde o sono. Eu brinco com alguns clientes que normalmente, se o cliente ele me procurasse antes de fazer o negócio para a parte extrajudicial, que é mais barato, vamos dizer assim, se ele procurasse a gente antes de fazer o negócio, provavelmente eu estava dando aula, porque não ia ter processo judicial. O processo normalmente acontece por falta de assessoria no começo. O pessoal às vezes não sabe, né? É complexo o imóvel. Então, mas algumas vezes o pessoal vai meio de cabeça lá e acaba aonde dá dor de cabeça. E, que eu expliquei no começo, é alto o custo. Então, normalmente, vale mais a pena ter uma assessoria antes de comprar o imóvel, antes de fazer um negócio. Normalmente, qualquer tipo de negócio dá para fazer de forma segura. Só precisa fazer da forma correta. Porque depois que você faz, aí procura para resolver o problema, aí sim a dor de cabeça é um pouco maior e os custos também são maiores. Verdade. Doutor, além dessas questões imobiliárias, é especialista também nessa parte de leilão, né? Leilão eu acho muito legal, mas é um pouco confuso para quem não conhece o negócio, né? O leilão, na verdade, ele é mais simples do que a gente imagina. Ele é mais simples do que a gente imagina. Às vezes o pessoal fica um pouquinho preocupado. Vou comprar um imóvel de leilão, vai valer a mesma coisa. Na verdade, muito diferente de carro, né? Porque carro às vezes tem aquela, o imóvel de leilão, vale menos. O imóvel é completamente diferente, porque o leilão em si, o imóvel é um bem imóvel, ela é duradouro. Então, você vai fazer uma reforma e vai vender normalmente. Então, o imóvel de leilão em si, ele não desvaloriza nada. O imóvel ele vai ter o mesmo valor depois de uma reforma lá, que não tem como destruir o imóvel, né? Só se demolir, mas aí você não vai comprar esse imóvel. Mas, no geral, o imóvel de leilão ele vai valer a mesma coisa do mercado. Não muda nada na aquisição. E o leilão, ele nada mais é do que uma forma de fazer, vamos dizer assim, a justiça rodar. Então, o leilão ele é feito para dar certo. Porque hoje em dia no Brasil não tem mais prisão civil, né? Graças a Deus. Então, ninguém é preso mais por conta de uma dívida, exceto pela pensão alimentícia. Então, pensão alimentícia aprende. Isso funciona. Então, assim, se você tiver um processo judicial e o leilão não funcionar, muitas vezes a pessoa não vai conseguir receber o crédito dela. Então, isso é ruim para a sociedade. Se a gente não confiar no judiciário, não confiar na justiça, é ruim. Então, ninguém vai querer fazer negócio. Eu não vou te emprestar um dinheiro sabendo que se eu tiver
método de processar, eu vou levar o seu imóvel para leilão e não vai dar certo, eu não vou receber. Sim. Porque o leilão nada mais é do que transformar o seu patrimônio, que é a única forma que garante uma dívida, em dinheiro. Então, o leilão em si ele é construído para ser muito seguro. Sim. E os investimentos são muito lucrativos. Legal. Porque em média aí num leilão, o imóvel ele vai por 50% do valor. Sim. Então um imóvel de 200 mil ele vai para leilão por 100 mil reais. Legal. Então é muito vantajoso para os investidores. Os investidores, olha, o pessoal aí quer investir. Acho que é bom falar com quem conhece, né? Advogado. A gente está à disposição lá no escritório. Coisa boa. Doutor, sabe que muita gente assiste a gente de fora, né? Pelos outros canais da Rede Equaz, nossas franquias, e você inspira aqui nas histórias. O que você diria hoje para um estudante de medicina que quer entrar nesse ramo imobiliário? Qual que é o segredo assim para fazer sucesso na carreira? O principal é estudar, principalmente da área de direito imobiliário, é uma área mais técnica, então não dá para, vamos dizer assim, não dá só para ver por cima, é importante se aprofundar. E principalmente o cliente. Você precisa entender o cliente, a necessidade do cliente antes do honorários. Porque quando você começa a prestar um serviço para o cliente pensando no bem-estar, que muitas vezes o bem-estar do cliente não vai te trazer honorários, só que você foca em ter aquele cliente. Legal. Então, assim, eu tenho um cliente que começou comigo lá há 8 anos, faz 8 anos que eu estou com o escritório, e começou comigo há 8 anos, pequenininho, hoje é uma grande imobiliária. Então a gente começou junto pequeno, né, e a gente foi crescendo juntos. Legal. E muitas vezes eu precisei falar um não, esse daqui não vale a pena fazer, mesmo que eu não ia receber nada com isso, mas o cliente ele entende que você está lá pelo bem dele. E quando o cliente entender que você é o advogado dele pelo bem dele, não pelos seus honorários, isso traz um ciclo virtuoso. Ele vai te indicar. Então, uma dica, né? Sempre pensa no cliente em primeiro lugar. Então, às vezes, lógico que ninguém tá trabalho de graça, né? Mas em vez de você pensar, eu vou receber os honorários agora, pensa que no futuro vai voltar algo até mais valioso do que você deixa de receber. Então, sempre quando você vai fazer uma análise, você vai fazer uma análise técnica, baseada no todo o conhecimento que você vai buscar, mas sempre visando o bem-estar do cliente. Coisa boa, doutor. Legal. O doutor tá dando uma aula aqui para. Você sempre foi muito estudioso, assim? Desde pequeno você gostava assim, de estudar bastante, porque tem que estudar um bocado para eu não me digo estudioso. Até o pessoal que me conhece fica um pouco bravo, né? Que eu tô sempre estudando. Aí eu falo que que na verdade eu não gosto muito de estudar. Aí a minha esposa, ela briga, né? Ela fala assim, você não gosta de estudar, mas estuda todo dia. Mas assim, eu tenho um pouco de disciplina, vamos dizer assim. Eu não gosto de estudar, mas eu sei que é necessário estudar todos os dias. Então eu tenho, né, até a minha meta diária, né, de leitura, minha meta diária de ler. Então eu tenho a meta e o que tem que ser feito, tem que ser feito. Então a gente, independente de gostar ou não, lógico, assim, eu prefiro ler alguma coisa, uma história, né, de ficção, que é mais legal, é mais confortável ler, é mais gostoso. Mas eu sempre vou estar estudando porque eu trago o estudo como parte do meu trabalho. Então, se eu não estudar, eu não estou fazendo o meu trabalho e eu procuro fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Então, não é uma questão de gosto. Até dou esse exemplo pessoal com nossos estagiários lá, nossa equipe, que não é uma questão de gosto, é uma questão de dever. Então, para eu prestar um bom atendimento ao meu cliente, eu preciso estar bem preparado. E para estar bem preparado, eu preciso estudar. Então a gente tem esse estudo. Então gostar em si não é uma questão. No geral eu não gosto, mas é a disciplina, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Doutor, hoje quem quiser contratar, assim, qual é o caminho? Tem reunião online também? Como é que funciona assim, o escritório? Para quem nunca contratou advogado, mas está com um pepino e precisa... Hoje a gente atua no Brasil inteiro. A gente tem ações em quase todas as comarcas, vamos dizer assim, de quase todos os estados. Então, graças a Deus, a gente tem uma atuação até em outros países. A gente tem, como a gente faz muita compra e venda de imóvel, aquisição, então tem vários clientes de outros países que acabam contratando a gente para fazer assessoria aqui na região, em qualquer lugar. Quem é de outro país, mas quer comprar um imóvel aqui no Brasil e não entende como é que é as leis aqui... E até mesmo brasileiros, às vezes algum brasileiro que foi para fora do país e precisa resolver alguma questão, às vezes um divórcio ficou um imóvel sem partilha, um inventário ficou pendente, a gente acaba
fazendo assessoria para várias pessoas. Então, a questão da distância, a gente está atendendo de forma geral. A gente atua de forma online, atua por chamada de vídeo, atendimento online. Então, a gente fica à disposição do cliente para atender da melhor forma possível. Sim. Doutor, na sua opinião, você acha que o direito imobiliário, as leis, assim, a questão de inquilino, locatário, essas questões de imóveis, assim, você acha que as leis estão modernas no Brasil ou precisa melhorar um bocadinho ainda? Sempre precisa melhorar. Sempre precisa melhorar. Sim. O direito imobiliário, eu posso dizer assim que é uma área diferenciada. Sim. Por ser uma área técnica, muitas pessoas até a parte de cartório, os juízes que atuam, precisam ser um pouco mais técnico. Sim. Então você consegue atuar de uma forma, uma forma mais concreta, mais objetiva. Lógico, né? Tudo tem que estar sempre melhorando. A gente sofre um pouquinho com cartório. Quem atua no direito imobiliário sabe, né? Que a gente sofre um pouquinho com cartório. Sim. Mas no geral, a lei ela é, vamos dizer assim, ela é razoável. Legal. A lei é razoável. Lógico que tudo pode melhorar, mas a gente não dá para reclamar. A questão dos inquilinos, né, que dá muita divergência. A lei do inquilinato no Brasil, ela é uma das leis mais modernas, apesar de não ser tão recente, mas ela é moderna para outros tipos ela traz um viés de proteção à moradia, né, à habitação. Então são leis que elas já nasceram, apesar de um pouquinho mais de alguns anos, elas já nasceram com um viés atualizado. Legal. Então ela traz facilita a nossa atuação. Lógico, né? Às vezes a gente ganha, a gente perde, quando a gente perde, a gente fica um pouco chateado, mas isso não traz aí o mérito da legislação que a gente tem aplicado hoje. Legal. É um pouco confuso, né? Para falar bem a verdade, toda vez que eu aluguei um imóvel, eu nunca li o contrato. E eu sei que isso hoje eu aprendi que toda vez que a gente vai fazer um negócio, né, é importante ler o contrato e ler até mais de uma vez. Ou então ter um advogado muito bom que lê pra gente. Eu tenho alguns clientes que às vezes eles chegam no escritório e falam: doutor, eu li 3 vezes e continuo não entendendo nada. É onde a gente tá lá. Assim, o imobiliário em si ele é complexo, né? Ele envolve várias legislações, várias leis diferentes, órgãos diferentes, então não dá para julgar quem não consegue entender. Às vezes é importante ter uma assessoria, porque é coisa que foge um pouco do nosso dia a dia e é coisa que tem vamos dizer assim, um bem jurídico muito valioso para deixar sem ler, né? Passar sem ler, que normalmente esse contrato que você não lê hoje, quando for ler de fato, vai ficar um pouquinho mais caro. Tinha um trecho ali. Tinha alguma coisa ali. Doutor, tem alguma novidade, um spoiler assim que você pode contar para os próximos rumos assim da sua carreira? Hoje a gente está até pedidos, né, de alguns clientes, pedidos de algumas pessoas. A gente está tentando, eu estou tentando essa agenda, né, porque graças a Deus a agenda está um pouquinho apertado, mas o pessoal pede muito para a gente fazer alguns cursos relacionados à locação, que principalmente parte dos corretores de imóveis. Eu tenho até alguns corretores que vivem cobrando: e aí, quando que vai sair o nosso curso? Eu tenho que trabalhar nisso. A gente está, para o próximo ano aqui, 2026, a gente está tentando construir aí para poder prestar um curso presencial, né? Porque hoje em dia esse curso online está um pouquinho, vamos dizer assim, está um pouquinho batido, né? Está um pouquinho batido. Então a gente está tentando formar uma turma para trazer essa questão tanto comercial como o direito, né? O direito aplicado de forma comercial. Porque muitas vezes, se você é um advogado muito legalista, você acaba atrapalhando o negócio. Então você precisa aplicar o direito de uma forma que traga segurança jurídica para as partes, mas que também viabilize negócio. Porque não adianta, como advogado, a gente ficar derrubando tudo que... né? Ficar derrubando tudo. A gente precisa não derrubar a venda do negócio. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Você precisa trazer segurança jurídica, mas viabilizar o negócio. Perfeito. Doutor, papo gostoso, viu? Olha, a gente podia ficar aqui falando do direito imobiliário bastante tempo e olha, a gente percebe, né, na conversa assim, que é uma área que você gosta, né? Eu acho que você partiu, né, já do ramo da construção, assim, então eu acho que isso tá na veia, né? Você faz com um propósito, assim, muito legal. É por isso que chama tanta atenção das pessoas, né? E tem tantas pessoas que elogiam, que gostam do seu trabalho, porque você resolve, né? Isso é bom demais.
demais. Doutor, aqui no Melhores Profissionais da Cidade, a gente tem um bate-bola jogar. Para o pessoal conhecer mais quem é o profissional por trás da carreira, tem umas perguntas aqui para você. Pode fazer? Pode. Doutor, se tivesse assim, uma celebridade, uma autoridade, uma pessoa conhecida assim que você gostaria de receber no seu escritório, o que você gostaria de receber assim? Deixa eu pensar, que tem algumas, né? Deixa eu pensar aqui. Tem um professor que foi o meu primeiro professor da pós-graduação de Direito Imobiliário, a primeira que eu fiz lá atrás, que é o Scavone Júnior. Eu acho que seria um prazer recebê-lo. Ele é top? Ele é excelente. Ele é excelente. É uma referência aí no Direito Imobiliário que a gente sempre está visando, né, para acompanhar. É bom ter algumas metas, né, para a gente tentar acompanhar. Legal. Doutor, se tivesse assim uma autoridade, um poder para criar uma lei, mas uma lei que as pessoas obedecessem, uma lei que fosse muito válida, assim, que lei você gostaria de criar? Eu tenho algumas que a gente precisa melhorar, tá? Tem algumas coisas que dificultam um pouco. Na questão de locação. Sim. A questão de locação, eu criaria um fundo para reforma. Porque legal. Uma das coisas que tem muita divergência, e eu sofro muito no escritório, é a questão de manutenção, o inquilino tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e isso fica muito subjetivo. Então eu criaria um fundo para que custeasse essas questões dessas manutenções. Legal. No começo da locação, já estabelecesse esse fundo, o locatário já vai estabelecer, eu vou deixar R$2.000 para fazer as manutenções, por exemplo. Para não ter essa discussão, porque é muito subjetivo. Sim. E às vezes o inquilino se sente lesado, o proprietário se sente lesado. Então, se no começo. Se no começo do contrato já ficar estabelecido, tá aqui o valor das manutenções. O inquilino sai do imóvel, não precisa fazer. Reformar o imóvel inteiro. Sim. Já tem aquela, lógico, dentro do razoável, que a gente precisava criar de uma forma razoável, sim, mas para minimizar esse conflito, que eu entendo que tem muito conflito hoje relacionado à manutenção de imóvel. Tanto que o inquilino faz ou que deixa de fazer, o proprietário fala que o inquilino fez, o inquilino acha que é demais, o proprietário acha que é de menos, e aí fica na discussão. Olha, doutor, boa ideia. Você sabe que a manutenção de imóvel sempre pega desprevenido, né? Aí um quer jogar por... exatamente. Tem coisa que precisa resolver. Até uma dica aí, para quem é até segurador, eu falo, às vezes vale a pena ter um seguro só para manutenção do imóvel. Legal. De locação. Perfeito. Paga lá uma taxinha lá e chega no final o seguro faz a manutenção. Sim. É uma dica aí para quem quer investir nisso. Doutor, tem algum livro que mudou sua forma de pensar? Alguns. Eu tenho alguns que são bem interessantes. Legal. Mas como eu já fiz menção ao Scavone, o livro dele de Direito Imobiliário foi o primeiro, né, que eu comecei a acompanhar lá no começo. Eu acho que é excelente aí para quem quer, principalmente quem quer começar no Direito Imobiliário. É um livro, uma obra excelente, muito completa, eu recomendo. Legal. Doutor, assim, da sua carreira, tem algum amigo, parente, colaborador, assim, que você tem uma gratidão especial, que te ajudou em algum momento, que foi, a gente costuma dizer que foi, assim, essencial na sua carreira? O principal, né, é a minha esposa, legal, a Fernanda, que ela teve comigo lá bem no comecinho, né? Então, amor, obrigado aí por sempre estar junto. Acredito que 90% do que eu consegui conquistar e o escritório cresceu foi... Ela é advogada também? Não, ela não é advogada, mas ela puxa muito nossa orelha. Coisa boa. Então, principalmente a minha esposa, mas legal, eu tenho hoje dois parceiros lá, né, que dominam o escritório, que hoje eu tô já mais na atendimento ao cliente, né? Então a gente precisa de bons colaboradores, né? Bons parceiros, que é o Dr. Guilherme, que está com a gente lá hoje, inclusive está lá no escritório, lá na correria lá. Então, um agradecimento aí ao Dr. Guilherme e ao Dr. Cauã. Os dois ficam lá com a gente lá e estão fazendo sempre o melhor e tem muito que agradecer a eles. São parceiros. São parceiros mesmo. Firme. Doutor, tem uma viagem inesquecível? Eu tenho algumas. Mas deixa eu tentar lembrar aqui. Tem uma, apesar de ser próximo, mas eu tenho uma viagem que a gente fez logo que eu me formei, que fui com a minha esposa, para Atibaia. Atibaia, minha esposa vai lembrar lá, mas Atibaia, apesar de ser pertinho, foi uma viagem que a gente mudou nossa vida. Coisa boa, Atibaia é gostoso. Atibaia é gostoso. Tem alguns hotéis lá que a gente gosta de sempre estar frequentando. Doutor, compraria uma casa em Atibaia?
Eu gosto muito de São José. Legal. Eu gosto muito de São José. Eu tenho alguns resorts lá que a gente costuma visitar. Acho que eu continuaria morando aqui. O pessoal tem tanta... Às vezes, tem muita gente que compra casa no litoral, né? Eu sempre falo que comprar casa no litoral é duas alegrias. Uma quando você compra quando você vende. A mesma coisa de piscina. Eu vou deixar uma dica aqui. O que eu tenho de cliente enterrando as piscinas é brincadeira. Piscina também é um negócio. Às vezes o cliente chega no escritório e fala, a piscina lá que eu construí há um ano lá, minha esposa só quer que eu limpe a piscina, ninguém usa. Tá verde, tá verde. Então piscina, quem for construir e for fazer piscina lá, pensa duas vezes, viu? Legal. Doutor, o que você sente mais saudade? Da minha avó. Da minha avó, eu tinha um relacionamento muito próximo com minha avó, que ela já se foi, né? E acabou que ela não conseguiu me ver formado. E ela tinha, né, uma das pessoas que dava muito apoio, né, pra virar advogado. Infelizmente, ela não está mais com a gente. Sinto um pouco de saudade. Como é que chamava essa avó? Danúzia. Danúzia é muito orgulho aí do neto. Espero que sim. A gente está fazendo o melhor para orgulhá-la. Doutor, tem algum sonho de consumo? Sonho de consumo? Oh, graças a Deus, eu sou uma pessoa bem realizada, tá? Sim. Mas eu gosto muito de tatuagem. Então acho que talvez mais uma tatuagem. É sério, doutor? Gosta de tatuagem? É que tá de terno não parece, né? Mas eu tenho algumas. Doutor, tem algum país assim que tem uma legislação legal para comprar imóvel? De qual país você compraria um imóvel assim? Alguns. A Europa em si ela a legislação imobiliária. O Brasil pega muita coisa da Europa, né? Então, assim, a legislação em si, principalmente da França, da Itália, que a gente sempre faz algumas analogias, ela é bem legal para a parte imobiliária. Eu compraria, assim, eu gosto muito de tênis, né? Eu jogo tênis. Sim. Então, eu acho que eu compraria um imóvel próximo de alguns torneios aí que a gente gostaria de estar sempre próximo. Isso é legal. E olha, com certeza você compraria bem, né, doutor? Você conhece tudo como é que fala, das legislações assim? Provavelmente, em outro país, eu ia contratar um advogado especialista. Sim, porque o mais que a gente conhece um pouco é imóvel, né? Não é bom brincar. Então, eu provavelmente contrataria um advogado lá, especialista, com experiência, para poder dar as melhores orientações. Coisa boa. Boa dica. Boa dica. Ô, doutor, e olha, tem mais uma pergunta aqui. Tem algum medo? O medo? Boa pergunta, hein? Essa aí me pegou, hein? Algum medo? Doutor, é corajoso? Assim, é que... medo a gente sempre tem, né? Medo a gente sempre tem, mas a gente até fala, né? Medo nada mais é que você enfrentar, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Mas assim, vamos dizer uma coisa, um temor. Sim. Eu acho que aumentar muito imposto. Difícil. A nossa legislação está cada vez mais difícil, vamos dizer assim, nessa questão tributária. O Brasil está um pouquinho difícil. E eu gosto muito do Brasil. Eu acho que um temor que eu tenho é aumentar cada vez mais, né? A gente ficar meio sem rumo e ter que... Enforcado com imposto. Enforcado com imposto. Uma boa. Eu tenho um medinho de imposto. Essa é fácil para você. E o Dr. Lucas, pelo Dr. Lucas, como é que você se define hoje? Como é que você conta pra gente quem que é o doutor? Eu acho que eu posso dizer que eu sou... Às vezes o pessoal, né, fala assim, você é inteligente, mas não me considero inteligente. Eu me considero esforçado. Assim, eu acho que eu faço o que eu tenho que fazer. E se você não sabe, tenta aprender. E se não aprende rápido, com a constância, você vai chegar lá. Então eu acho que é esforço. Eu posso me definir assim. Eu acho que se eu não sei algo, eu vou aprender. Ou de uma forma fácil, ou de uma forma difícil, mas a gente vai chegar lá. Olha, é um doutor gente boa pra caramba, esforçado, que conhece bem e que faz o possível para resolver e resolve bem os pepinos, as tretas, né? As confusões. A gente sempre tenta prestar o melhor serviço para o cliente, a gente está sempre preparado, nossa equipe é muito preparada, né? Cheguei parabéns para os meninos, mas é todo mundo muito preparado, a gente procura trazer o melhor atendimento para o cliente sempre. É você que contrata o pessoal? Eu que contrato. Essa é uma... O que você observa assim, na hora de contratar? Eu acho que esforço. Legal. Você mostrar que a pessoa, ela é, vamos dizer assim,
ela é esforçada, sim, independente de qualificada ou inteligente que seja, né? Sim. Porque tem pessoa que é muito inteligente, mas a inteligência por si só não leva ninguém a lugar nenhum. Verdade. Então, quando a gente entende que a pessoa ela tem aquele, mesmo que não tenha o conhecimento no momento, sim, mas que você sabe que com as ferramentas certas elas vão chegar lá, essa é a principal qualidade que eu sempre busco em qualquer colaborador que a gente vai entrar lá no escritório. Ô, doutor, você com o seu conhecimento, você consegue refletir também nos colaboradores, e tenho certeza que se você fizer um curso, vai ser um curso muito bom também. E olha, por toda essa como é que fala, por toda essa jornada, né, que você tem, eu tenho um prêmio para entregar para você, vamos lá? Ô, doutor, vem para cá. Ô, doutor, conversa boa, viu? Que legal a gente falar com um profissional de excelência aí na área de direito imobiliário, que tem ajudado tantas pessoas e que as pessoas admiram tanto. Doutor é realmente esforçado. Eu não gosto de falar que ele é inteligente, mas é muito inteligente. É por isso que eu entrego para você o prêmio Melhores Empresas da Cidade 2025, é o melhor advogado especialista em direito imobiliário. Parabéns, merecidíssimo, viu? Muita gente que indicou aí deve estar muito feliz se você está recebendo esse prêmio, que realmente esse doutor faz a diferença. Doutor, quer deixar algum agradecimento? Primeiro agradecer, né, pelo prêmio, obrigado aí para todo mundo que votou para a gente, para estar aqui. Espero que o nosso trabalho possa fazer diferença aí na vida de quem nos contrata. Agradecer, né, a minha esposa, que sempre esteve comigo. Agradecer a minha esposa, que sempre esteve comigo lá. Aos nossos colaboradores, principalmente na pessoa do Dr. Cauã, Dr. Guilherme, que 90% desse prêmio é deles, né? A gente está sempre lá com o apoio do escritório. E agradecer aí todo mundo que sempre esteve aí participando, dando apoio pra gente. Legal, doutor. Deus abençoe, viu? Que você continue aí por muitos anos. É jovem ainda, muitos anos, com a lei mudando, né? Com as questões assim mudando. Tomara que fique mais fácil, né? Cada vez mais fácil. Cada vez mais fácil. Vamos torcer para não aumentar muito imposto. Olha, pessoal, esse foi o prêmio Melhores Profissionais da Cidade. Continue acompanhando a gente. Quem será o próximo ganhador do prêmio? A gente fica muito feliz com a audiência de vocês. Continue acompanhando também os melhores empresas da cidade. Melhores empresas da cidade, 10 anos da nossa premiação. Esse ano, uma premiação especial. E continue acompanhando todos os programas da Rede Equar. Pessoal, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Ficou bom demais.